Sorte é o encontro do preparo com a oportunidade, né? E a sorte nesse caso é a graça divina, é portas serem abertas, mas para isso a gente precisa fazer a nossa parte. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Conhecendo a Bíblia. Eu sou a Daniela Araújo e esse é o 6º vídeo da série 7 áreas da vida em 7 semanas. Nós já falamos sobre as áreas mental, espiritual, emocional, familiar e física. E hoje, para falar sobre a área profissional, eu trouxe ele, que não somente é especialista na área, mas uma pessoa muito especial para mim. Michel Araújo é especialista em gestão de projetos digitais na área de supply chain. E uma pessoa muito especial para mim, porque do meu entorno é uma das pessoas mais capacitadas profissionalmente, que mais se atualiza e principalmente se atualiza à luz da Bíblia. E claro, ele é muito especial porque é o meu maridão. Seja muito bem-vindo, amor. Eu tenho certeza que você tem muito a acrescentar conosco nessa área profissional. Obrigado, meu amor. Obrigado, pessoal. É realmente um privilégio estar aqui, compartilhar minha experiência com vocês e trazer também à luz das Escrituras como conseguimos desenvolver nossa vida profissional baseado na Palavra de Deus. Perfeito. E eu gostaria, amor, que você compartilhasse com a gente quais são as principais características de um bom profissional, de uma pessoa bem-sucedida profissionalmente. Essa não é uma tarefa muito fácil de dizer, mas eu estudei, me debrucei sobre isso e trouxe as 5 principais características que um bom profissional deve ter para se destacar na sua vida profissional e no mercado de trabalho. Bom, amor, nessa primeira parte, nós temos alguns tópicos importantes para discutir, que é justamente sobre como gerar oportunidades. Então, nós temos várias formas, várias estratégias que nós podemos fazer à luz da Bíblia para que nós conseguimos ser vistos pelo mercado. Sendo a primeira delas, a perícia. E para a perícia, na verdade, falando de oportunidades, toda essa história eu trouxe o personagem do rei Davi. E falando de perícia especificamente, foi quando o rei Saul, até então rei Saul, chamou o rei Davi para tocar harpa para ele. Ou seja, o rei Davi, na época, era especialista em tocar harpa, depois rapidamente lembrado quando foi necessário alguém para tocar um instrumento do rei Saul. Isso a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Por exemplo, quem é um mecânico de referência que você tem, quem é um pintor de referência que você tem, uma doula de referência que você tem. Então, esses profissionais são os primeiros a serem lembrados no mercado. Ou seja, na simplicidade de se especializar naquela área, sem querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, mas fazendo muito bem feito aquilo que se propôs fazer, naturalmente vai ser procurado pelo mercado de trabalho, né, amor? Perfeito. É isso. A segunda característica é justamente a valentia. Ainda trazendo o exemplo do rei Davi, que não hesitou em proteger o seu rebanho de ovelhas, lutando contra leões e ursos. E hoje traduzemos pelo ditado, todo mundo fala que nós temos que matar um leão por dia, mas Davi, além de leões, também enfrentou ursos. Sim, isso nos mostra que a coragem não é a ausência do medo, mas é enfrentar os desafios apesar do medo. Isso inspira confiança também, né, amor? No ambiente de trabalho, com os líderes, uma pessoa de confiança tem o seu valor, né? Exatamente, ele estava ali protegendo o seu trabalho, justamente, não estava deixando que ninguém de fora, ou seja, que ninguém conhecesse ali e atingisse o trabalho dele. Uma terceira característica que trazemos do rei Davi é justamente estar preparado para as batalhas. Quando Davi foi enfrentar Golias, ele sabia exatamente o que fazer, porque quando ele utilizou a funda para derrotar o gigante, ele treinava aquilo dia após dia, ou seja, ele estava preparado para aquela batalha. E um exemplo que eu trago disso é justamente uma reunião que eu tive ainda essa semana com uma executiva da empresa, no qual ele exerceu funções durante 30 anos para exercer justamente o posto de liderança que ela tem hoje. Ela diz estar preparada de acordo com a experiência que ela teve. Perfeito. E Davi não sabia que iria lutar com Golias, né? Ele treinava ali a funda para proteger as suas ovelhas, né? E acabou que aquilo serviu um dia
treinou ele para uma grande batalha. E eu penso que às vezes nós acreditamos que algo não está indo bem no nosso ambiente de trabalho. Parece que aquele ambiente está parado, que nós não estamos evoluindo. Você tem essa percepção? Você que é líder, amor? Sim, na verdade eu tenho vários exemplos da minha própria carreira que eu não entendia muito bem aquela situação, mas tudo serviu de bagagem para a posição que eu tenho hoje. E ainda hoje eu tenho muitas aprendizagens que com certeza vão servir para o futuro. E a quarta característica é justamente sobre comunicação. O exemplo que o rei Davi nos traz é como ele conseguia apresentar de forma eficaz e com clareza as ideias que ele tinha. E traduzindo isso hoje no ambiente profissional, é como nós conseguimos criar impacto e traduzir aquilo que queremos com a equipe que estamos trabalhando. Perfeito. A comunicação é essencial no ambiente de trabalho, né? Saber dizer quais são os pontos importantes para a sua equipe, aquilo que é mais importante naquele projeto, comunicar bem aquilo que precisa ser feito, né, amor? Exatamente. Nós temos que colocar no lugar do outro e se fazer entender muito bem para comunicar com clareza e saber que estamos sendo ouvidos da forma correta. A quinta característica, nós vamos falar da boa aparência. E o rei Davi, ele, como menciona a palavra de Deus, ele sempre se apresentou muito bem. E não estamos falando de beleza aqui. Estamos falando de estar apresentado de acordo com o ambiente que você está frequentando. Isso, eu diria que esse é um código, né, profissional que nossa aparência fala muito sobre nós. Se nós estamos ali bem cuidados, bem vestidos, com certeza vamos ser lembrados em alguma oportunidade. E por último, e não menos importante, é sobre a presença de Deus. Ok, Davi era ungido, foi ungido pelo profeta Samuel, ele já tinha ali um futuro, né, predestinado por Deus. Porém, nós, ali, todos os dias, nas nossas orações, também devemos apresentar o nosso trabalho, os nossos afazeres, que possamos fazer tudo de maneira perfeita e com a guia do Espírito Santo para Deus nos abençoar em tudo o que fizermos. Perfeito. Essas características alinhadas à presença de Deus faz com que a nossa vida profissional seja um testemunho vivo, né, amor? Verdade. Nós estamos na segunda parte. E na segunda parte nós vamos falar sobre comportamento. E para o comportamento nós trazemos o exemplo do Daniel. Daniel, ele justamente pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, ele foi escolhido para servir no palácio da Babilônia. E ali, uma vez lá dentro também, ele se diferenciou dos demais justamente porque ele teve foco e se absteve dos prazeres do palácio. E com isso ele trouxe resultados extraordinários na vida dele ali dentro. Perfeito. O Daniel teve foco e intencionalidade, né? Verdade. Acho que isso é uma chave para um bom profissional também. Foco e intencionalidade. Na parte 3, nós iremos falar sobre a preparação acadêmica e espiritual. O exemplo do apóstolo Paulo é poderoso nesse sentido, porque ele tinha uma formação acadêmica forte, sólida, mas foi também através da experiência que ele teve do caminho para Damasco que ele nos traz toda a sua história, toda a sua jornada, todo o desenvolvimento que ele teve no caminho com Jesus através dos livros que ele escreveu. Ou seja, também é muito importante nós buscarmos nos certificar, nos formar e ter uma base de estudo muito forte, muito sólida para também exercer a vontade de Deus aqui nessa terra. Perfeito. A sorte é o encontro do preparo com a oportunidade, né? Verdade. E a sorte, nesse caso, é a graça divina, portas serem abertas. Mas para isso a gente precisa fazer a nossa parte. Se preparar academicamente, se preparar espiritualmente e as oportunidades, elas vêm, as portas, elas são abertas para o profissional que se capacita realmente, né? A parte 4, nós iremos falar sobre como construir uma carreira que agrada a Deus. Para isso, nós temos um ótimo exemplo que é o Abraão, o pai da fé. E aqui justamente vamos falar sobre fé e obediência que Abraão teve durante toda a sua jornada com Deus. Mesmo sem saber os desafios, né, o que aconteceria com ele logo à frente, ou o futuro reservava, ele não deixou de ter fé e ser obediente a tudo que Deus
falava com ele. É mais um exemplo de coragem que nós temos na Bíblia, né? Coragem de seguir os princípios da Bíblia, os princípios de Deus e enfrentar com coragem, paciência, fé e obediência os desafios que a profissão nos impõe. Isso pode até significar um desafio que você recebe na empresa, no trabalho, ou de um projeto que você tenha, confiando que Deus vai estar contigo e de acordo com suas habilidades você vai conseguir ir em frente e ter sucesso nessa empreitada. Na parte 5, nós iremos falar sobre como construir uma reputação sólida e confiável. E aqui nós trazemos o exemplo do Jó. Ele foi íntegro e resiliente. Mesmo enfrentando as adversidades que ele enfrentou, ele foi fiel à palavra de Deus, ele foi fiel aos princípios de Deus. E Deus recompensou ele em dobro. Isso quer dizer que devemos manter uma ética, íntegros no ambiente de trabalho, por mais que ocorram diversidades e devemos enfrentá-las. Deus se usa também dos problemas para nos testar e nos ensinar, e Jó é um excelente exemplo de integridade. Hoje vimos como desenvolver características que atraem as oportunidades. E o Michel nos trouxe exemplos bíblicos de comportamento, preparação acadêmica e espiritual, carreira que agrada a Deus e reputação sólida e confiável. Mas eu quero te pedir, amor, que você nos deixe uma dica prática daquilo que faz com que você seja o profissional capacitado e próspero na sua área de atuação. Muito boa essa pergunta. Vou usar até um versículo que nós falamos muito aqui em casa, né? Toda semana falamos dele, enfim, que é justamente: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo que nós compartilhamos, tudo que nós estudamos juntos aqui, eles vão ao encontro de glorificarmos o nome de Deus, de olharem para nós e vemos ali que estamos buscando a semelhança e a imagem do Criador. Nós somos fiéis aos princípios dele. Creio que essa poderia ser a dica de ouro aí para quem nos segue, para quem nos assiste e para nós mesmos, né? Nós sabemos. Nós agradecemos a participação aqui no canal Conhecendo a Bíblia. Eu tenho certeza que, assim como para mim, foi muito valiosa essa participação, esses exemplos, essas referências bíblicas que o Michel nos trouxe, que nós consigamos implementar isso na nossa vida profissional e nos tornarmos cada vez mais profissionais capacitados, não somente de forma técnica, mas também à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus, à luz da vontade de Deus, os princípios bíblicos. Michel, muito obrigada pela sua participação. Nós convidamos vocês a se inscreverem no nosso canal, deixar o seu comentário nesse vídeo, o que esse vídeo te acrescentou, talvez algum outro exemplo bíblico que você acredita que se encaixa aqui no nosso assunto de como crescer e prosperar na área profissional da nossa vida, essa área que demanda tanta energia do nosso dia, que demanda tanto tempo do nosso dia e que é muito importante com que nós coloquemos ali a luz da Palavra de Deus também nessa área, para que nós prosperemos nela. Verdade, compartilhe seus exemplos nos comentários também, né? Vai ser muito importante e edificante para a gente também, porque estamos aqui também para aprender. E agora eu convido o Michel a orar pela nossa área profissional. Senhor, nosso bom Deus e Pai que habita no céu, agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui e compartilhar essa experiência, Senhor, com todos que nos assistem, Pai. Senhor, seja na vida de profissional de cada um e que esse ensinamento que o Senhor nos deste penetre no coração de cada uma dessas pessoas, Senhor, e eles consigam colocar em prática para a honra e glória do Seu nome. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima semana e fiquem com Deus.